Agora, o Exército, as Forças Armadas Brasileiras viveram um período muito virtuoso nesse período democrático. Os governos Lula e Dilma foram valorizados. Eu lembro que o Lula sempre dizia, no governo FHC, os soldados eram dispensados porque não tinha dinheiro para fazer almoço, soldados. Uhum. Naquele momento, o Exército Brasileiro. E, assim, com a aquisição de novos equipamentos, contratos importantes de caças, de submarino nuclear, que inclusive agora também foi encostado. Por que se deu justamente nesse momento, Fernando, você que tem uma entrada aí nesse universo da caserna, como você interpreta isso, né? Assim, eu fui aluno do Colégio Militar exatamente no período Fernando Henrique Cardoso, e eu me lembro que a gente, como aluno, chegou um dado momento que a gente não podia almoçar no colégio porque não tinha comida. Porque não tinha comida para alunos e soldados eles eram obrigados a alimentar, os alunos não, então a gente era mandado para casa sem almoço, quem tinha que estudar de tarde ou fazia algum treinamento, alguma coisa, não tinha almoço. Eu peguei esse período. A gente pega o período Lula e a gente encontra projetos estratégicos nas três forças. A Marinha teve todo o seu projeto de submarino nuclear chancelado pelo Lula e apoiado, porque foi sabotado pelos norte-americanos. Os norte-americanos não quiseram dividir tecnologia, e aí foi feito um consórcio entre as principais universidades brasileiras, a Marinha, para produzir a tecnologia necessária para que o submarino nuclear brasileiro saísse, e tudo isso custou bilhões de reais, e tudo isso o Lula pagou. A aeronáutica teve o acordo com os caças, mas não era só a compra e modernização dos caças, era a participação e troca de tecnologia para a formação dos caças de quinta geração. Então, assim, não é uma questão simplesmente de comprar o caça, mas participar ativamente dessa construção. As forças de terra brasileiras tiveram o projeto de troca e rearmamento de todo o armamento leve do Exército Brasileiro, porque o Exército Brasileiro ainda opera com os FAL, fuzil automático leve, fabricado pela Imbel, que era um projeto ainda da Segunda Guerra, que depois foi fabricado pela empresa brasileira de armamento. Isso tudo o Lula chamou o pessoal e chegou para o Exército: vocês querem trocar todo o armamento do Exército Brasileiro? Vamos trocar, mas vamos fazer com indústria nacional. Aí chamou a Taurus, chamou a Rossi, fizeram um projeto durante 2 ou 3 anos, os militares disseram como eles queriam a arma. Foi feito tudo isso o Lula pagando. Aí você vai me dizer, isso só falando nisso, sem falar na Amazônia Azul, sem falar nos satélites, nas estruturas de fronteira, quer dizer, todas as forças estavam contempladas. Mas você tem que perguntar, eu tenho que te perguntar exatamente o erro que foi o erro do governo do PT. O governo do PT levou a ponto de faca a ideia de que, se eu transformar a realidade material das pessoas, a realidade ideológica das pessoas vai se transformar na mesma medida. Só que você tem que pensar no seguinte: onde é que está o processo de educação? Nós mexemos na educação dos militares, nós entramos nas academias, nós vimos os currículos que eles estão dando, nós organizamos as academias militares de uma forma meritocrática, como se faz em todos os lugares do mundo, com a presença constante, direta, imediata e subordinativa do mundo civil. Foi colocado na cabeça desses militares que eles têm que se submeter ao poder civil? Não foi. Tanto que o pessoal que hoje comanda e que ameaça dar golpe no STF é o pessoal que era tenente na época do período militar. E essa estrutura de dominação ideológica faz com que eles leiam toda a realidade do jeito deles. Então, assim como as igrejas neopentecostais e esses apedeutas liberais que nós temos no Brasil convenceram as pessoas de que tudo que elas ganharam no governo Lula foi por esforço deles, né? Então, assim, não foi o governo, foi porque eu me esforcei, eu entrei na faculdade porque eu me esforcei. A minha esposa pegou a faculdade na época do Fernando Henrique Cardoso, e ela mesmo diz, eu tive que trabalhar o dia inteiro para pagar minha faculdade de noite. Já o irmão dela pegou a faculdade no tempo do Lula, escolheu o curso que queria fazer. Hoje, quando eles discutem, a minha esposa fica louca da vida. Porque a minha esposa diz assim, ele não é capaz de entender que, se não fossem as políticas dos governos pouco progressistas, ele teria tido a mesma possibilidade que eu. Ou seja, ou vai fazer essa faculdade trabalhando o dia inteiro ou não vai fazer. Então, as pessoas, na hora de lerem o período Lula, as pessoas foram convencidas que o governo não influencia em absolutamente nada e que tudo foi esforço deles. E agora, e é o problema da ideologia, né? Agora, de novo, acontecendo a mesma coisa. Agora os governos estaduais ferram a vida deles
não deixa eles trabalhar e crescer, então você percebe que a ideologia acaba arrumando os conceitos e a forma pela qual a gente explica o mundo. E onde nós trabalhamos nessa ideologia? Qual foi os grandes erros dos governos PT? Foi comunicação. Nós não conseguimos passar adiante a ideia de que, cara, política importa, as pessoas precisam se organizar, quanto mais atores nós tivermos, quanto mais coletividade e participação, melhor a resposta. Tudo isso nós não demos, nós ficamos à mercê nessa situação.